Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história de um homem que para o mundo foi muito importante, mas ele teve uma grande lição da parte do nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história de Naamã. Não sei se você já ouviu falar dessa passagem na Bíblia. Ela se encontra lá em 2 Reis 5. Naamã, na época em que Naamã viveu, o exército e o Império Sírio estava dominando a terra. Era o maior império do mundo. E Naamã era simplesmente o comandante supremo de todo o exército sírio. Então Naamã era um homem dotado de grande poder bélico, social e mundano, digamos assim. Toda a sociedade respeitava e muito Naamã. Então Naamã era um homem de muitas posses, um homem que tinha muitos servos, um homem que tinha muita terra, um homem realmente muito, mas muito importante no mundo inteiro naquela época. E Naamã, você imagina, uma pessoa normal, quando recebe um poder, se ela não for uma pessoa realmente de Deus, esse poder sobe a cabeça dela. Ela se torna uma pessoa egocêntrica, uma pessoa egoísta, uma pessoa orgulhosa. Imagina quando essa pessoa que tem tudo isso ainda detém um poder bélico, que é o poder que domina esse mundo tão tenebroso. E Naamã tinha tudo isso. Só que Naamã, ele era um homem que, mesmo tendo tudo isso, sendo um homem de alta patente, em alto poder bélico, social e moral, Naamã, ele era um ser humano como eu e como você. E sendo ser humano, ele pegou uma doença. Ele pegou lepra. Então, tudo isso que Naamã tinha não estava valendo mais nada, porque a lepra literalmente o estava colocando em pedaços. A lepra, naquela época, era como um câncer. Não tinha cura. Quando alguém pegava a lepra, essa pessoa era rejeitada pela sociedade e colocado lá para morrer se despedaçando. Mas como Naamã era um homem de alto poder social, uma alta patente militar, ele não foi colocado. Ele se manteve ali, morando junto com a sociedade. Mas você imagina, ele era um homem totalmente infeliz. E em uma de suas incursões bélicas com seu exército em Israel, Naamã levou refém uma menina. A Bíblia fala que é uma menininha, uma menina. Eu penso que pode ter os seus 10 anos, 11 anos, não sei. Mas era uma menina. Então não era nem uma adolescente, era uma menina. E essa menina foi levada cativa pelo exército de Naamã e se tornou a serva, a escrava da esposa de Naamã. E essa menina, imagina o que ela passou. Pode ser que a sua família tenha sido dizimada pelo exército, tenha sido todos mortos, e ela foi raptada, foi levada a refém e se tornou a escrava da mulher de Naamã. Mas olha como que Deus trabalha de forma misteriosa. Olha como Deus é maravilhoso. Essa menina, ela poderia ter todos os motivos para querer a morte de Naamã, mas ela veio com amor e disse para a mulher de Naamã: quem dera se ele se encontrasse, se o meu senhor Naamã se encontrasse com o profeta de Samaria, ele o curaria da lepra. E a mulher de Naamã escutou isso e passou isso para Naamã. E Naamã, não tendo mais nenhum recurso, fez isso. Se encaminhou, chegou ao seu rei e falou e expôs o caso. E o rei da Síria, conforme o mundo manda, ele falou: pode ficar tranquilo, Naamã, nós vamos curar a sua lepra. Ele mandou milhares de presentes, muitos presentes, riqueza, ao rei de Israel, para que o rei de Israel conversasse com esse profeta
e o profeta curasse Naamã. Então veja que o rei da Síria, ele tomou uma posição como todo mundo toma. Nós vamos subornar, nós vamos comprar, nós vamos agraciar o rei de Israel para que ele converse com o profeta e o profeta cure Naamã. Isso foi feito. E quando chegou esses presentes ao rei de Israel, o rei de Israel indignado disse: acaso sou eu Deus, que posso curar alguém de lepra, que posso dar a vida e tirá-la? Não. E todos esses presentes, toda essa riqueza que o rei da Síria enviou, esse plano já caiu por terra. E Naamã persistiu. Naamã se dirigiu ao profeta, que era o profeta Eliseu, e chegando na porta da tenda de Eliseu, que Eliseu morava na tenda, com toda a sua pompa, esperou que o profeta viesse, o recebesse com toda a pompa que ele merecia, mundanamente falando. E o profeta nem o recebeu. O profeta mandou que o seu servo Geazi chegasse para ele e falasse: olha, o profeta de Deus disse que é para você se lavar 7 vezes no rio Jordão, que você ficará curado. Agora vamos parar um pouquinho, veja a situação. Um comandante supremo de um exército, o maior exército do mundo, se dirige à porta de um profeta, de um simples homem, um homem humilde. O que ele esperaria e o que o mundo faria? Nossa, esse profeta o receberia com toda a pompa, estenderia um tapete vermelho para ele, oraria por ele na hora, colocaria a mão na cabeça dele, ungiria ele com óleo e tudo mais. Mas, mais uma vez, Deus estava mostrando que o Deus de Israel não é assim. O profeta de Deus nem sequer foi lá falar com Naamã. Mandou que um servo mandasse que ele se lavasse 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã, totalmente indignado, voltou para trás e disse: imagina, eu, o homem que sou, venho na porta desse profeta nessa tenda aí simples e ele nem me recebe. E agora manda eu me lavar 7 vezes num rio que eu nem conheço, um riozinho, um rio sujo. No meu reino, no reino que eu comando, tem rios muito mais bonitos do que nesse rio. Que eu me lavasse lá, não nesse rio aí, com essa água lodosa, digamos assim. Foi o que ele pensou. Mas a questão não seria isso, a questão era a obediência diante de Deus. Então Naamã voltou para trás, para a sua cidade, com a lepra. Mas no caminho, após muita insistência dos seus servos, os servos falaram: poxa vida, meu senhor, se o profeta te mandasse algo muito mais difícil, o senhor não faria? Quanto mais se lavar nesse rio, vai lá e se lave, e fique curado da sua lepra. E após muita insistência, ele foi. Ele foi e se banhou 7 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E na 7ª vez ele ficou totalmente curado da sua lepra. Ele teve que se humilhar, ele teve que descer a posição de servo, um homem que era servido por todos. Ele teve que descer a posição de servo à palavra de Deus, porque ele não conhecia esse Deus. E ficou totalmente curado. E depois ele voltou à tenda de Eliseu, e aí sim o profeta veio, o recebeu, e Naamã queria dar muitos e muitos presentes para Eliseu. E Eliseu não recebeu nenhum. Eliseu entrou para dentro e ele voltou. Mas no meio do caminho de Naamã, o servo de Eliseu, movido por ganância, voltou lá e mentiu: olha, o profeta Eliseu pediu que o senhor desse os presentes. E Naamã concedeu o presente a Geazi. E quando Geazi voltou para perto de Eliseu, o homem de Deus disse: por acaso os meus olhos não estavam contigo quando você foi pedir presentes a Naamã? Pois então a lepra de Naamã ficará com você e com sua geração. E isso foi o que aconteceu. Geazi pegou a lepra que era de Naamã. Então muitos ensinamentos nos saltam aos olhos nesse episódio tão rico, tão maravilhoso. O primeiro é que o
poder mundano, toda riqueza, todo ouro, não compra o favor de Deus. As bênçãos do Senhor não são compráveis, como a Igreja Católica fazia lá antigamente, vendendo as suas indulgências. Não é à toa que é a igreja mais rica do mundo e o Vaticano é o Estado mais rico do mundo. Toda a riqueza manchada com sangue, comprada a peso de ouro, para que as pessoas tivessem seus pecados perdoados. E a Naamã fez isso. Ele achou que podia comprar o favor de Deus, o rei da Síria e Naamã. E Deus mostrou para ele que não, eu não me vendo por dinheiro nenhum, porque eu sou o dono de tudo, eu sou o dono de toda riqueza, de todo o ouro, de toda a prata. Segundo, Naamã teve que se humilhar. Deus fez que ele se humilhasse, se lavasse 7 vezes num rio que ele nem conhecia, um rio comum, um rio normal, o mesmo rio que um dia seria palco do batismo do maior de todos, do Senhor Jesus Cristo, o Rio Jordão. Naamã teve que se lavar 7 vezes lá sim. E ele se humilhou, ele fez isso, mesmo que contra a sua vontade, mas ele se submeteu e foi curado. E terceiro, que quando a gente realmente serve ao Senhor, a gente não pensa em riquezas advindo disso, a gente não pensa em dinheiro. Foi o que Eliseu fez. Eliseu não aceitou nenhum centavo sequer, nenhuma moeda de ouro, nenhuma moeda de prata, nada, pela bênção que Deus o proporcionou. Por quê? Porque não foi o profeta que curou Naamã, foi o próprio Deus. Eliseu somente foi um vaso usado por Deus. E um vaso, uma criatura, não pode receber a recompensa que o Criador dá. E quarto, Geazi, movido por orgulho, movido por ganância, se voltou depois para Eliseu querendo os presentes, querendo a riqueza. E o que aconteceu? O que ele ganhou foi a lepra. A doença de Naamã passou para o servo de Eliseu, Geazi, para ele e para a sua geração. Então, meu amado e minha amada, que a gente sirva ao nosso Deus sem pensar em recompensa. Esse canal que eu fiz agora há mais de 3 anos, eu não tenho monetização nenhuma. Eu não penso nisso. Eu não fiz esse canal pensando nisso. Eu fiz esse canal pensando para a honra e glória de Deus e para eu proclamar um pouquinho da salvação do Senhor Jesus Cristo. Mesmo que seja para poucas pessoas, mesmo que seja um canal muito pequenino, eu estou aqui, firme e forte, com a graça do meu Deus, para passar para você o Evangelho das Boas Novas, a salvação em Cristo Jesus. Se você ainda não fez isso, faça isso agora. Se dobre o seu joelho, aceite o Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Não perca mais tempo e viva para Deus, não viva para você. Não seja como o servo de Eliseu, pensando somente em riquezas e usurpar a glória que pertence somente a Deus. Nós somos apenas criaturas, nós devemos servir com humildade e com toda transparência ao nosso Deus. Amém?